BB Seguridade e Caixa Seguridade. As empresas têm muito em comum. Não me refiro apenas aqui ao fato de elas atuarem com seguros, serem seguradoras, mas também por serem tidas como excelentes pagadoras de proventos. Você vê que o mercado entende que elas são boas pagadoras de proventos, vendo aí praticamente qualquer manchete que citam as duas. Dividendos. Carteira recomendada mantém usa e coloca BB Seguridade. BB Seguridade pode crescer muito pagando bolado de dividendos. Caixa Seguridade anuncia pagamento de dividendos. Aliás, inclusive, num comparativo que a Empíricos fez entre as duas, elas empatam em dois critérios importantes: oportunidades de crescimento e payout, embora elas sejam bem reconhecidas. Por isso, chamei o Filipão aqui para a gente comentar sobre 3 outras ações boas pagadoras de dividendos, que chegam a ter um dividend yield de 20% a mais do que essas e que passam nos critérios da máquina de dividendos, nossa estratégia para focar em dividendos. Então, se você quiser conhecer essas 3 ações, segue aqui esse vídeo até o final para conhecer até mais do que 3 ações, já comentando sobre isso. Antes de mais nada, comenta aqui: qual a sua ação preferida em termos de dividendo? Quando você vai deixando seu comentário, o Filipão vai falar um pouco aí sobre essas duas empresas. BB Seguridade, que está com dividend yield atual, enquanto a gente grava esse vídeo, de 11% ao ano, só que se a gente olha na média dos últimos 3 anos, ela dá uma caída ali para 7,2%. E essa aqui é uma empresa que vem pagando dividendos desde 2016. Mesmo assim, se a gente olha para o gráfico do último ano, ali ela sem proventos, sem reajuste de proventos, ela está com uma queda de 1,7%, quase no 0 a 0 em termos de cotação. E inclusive as notícias recentes não foram tão animadoras assim para a BBCE, uma vez que já tem analista cortando as recomendações ali, principalmente para quem foca numa carteira de dividendos. O principal motivo para isso é uma expectativa na desaceleração dos resultados da empresa para o ano que vem, para 2024. Sendo os principais fatores uma desaceleração na geração de prêmios pela empresa, que é a principal fonte de receita dela, e principalmente pós a queda da Selic, essas seguradoras tendem a sofrer um pouco mais, uma vez que o resultado financeiro, que é boa parte do resultado delas, tende a sofrer, porque a Selic caiu, o CDI cai, boa parte dos investimentos dela rende menos. Que as seguradoras, elas mantêm muito dinheiro em caixa para estarem cobertas pelos seus sinistros, só que elas não deixam dinheiro no colchão, não deixam dinheiro na gaveta, elas deixam o dinheiro aplicado e elas ficam com essa rentabilidade. Então é uma parte relevante do resultado delas. E aí a gente vai olhar para a Caixa Seguridade, código CXSE3, e a gente vê a média do dividend yield dos últimos 3 anos em 6,8%. Então uma coisa que a gente já observa aqui é que as duas estão com a média dos últimos 3 anos entre 6% e 7% ao ano. E independente de qualquer cenário, esses são números um pouco mais baixos, principalmente quando a gente fala de uma estratégia que visa selecionar as empresas com maior média de pagamento de dividendos. E aí o principal ponto da Caixa Seguridade é que ela fez o IPO dela ali em 2021, ou seja, ela tem 3 anos mais ou menos de bolsa. Apesar dela pagar dividendos desde 2015, que faz aí seus pouco mais de 8 anos, a gente não consegue considerar na conta, uma vez que ela não tinha naquela época os dividendos realmente, nem os dividendos, nem as suas DRS, seus balanços de forma mais pública para o mercado. De toda forma, apesar do dividend yield dos últimos 3 anos estar um pouco mais baixo, como a gente comentou, esse dividendo vem crescendo de 2021 para cá. Então, ela chegou a bater seu recorde de dividendo anual nesse ano 2023 e tudo indica que 2024 ela vai seguir nesse fluxo. Já a cotação da Caixa Seguridade já está subindo mais de 61% sem considerar provento, mostrando um pouco ali desse otimismo do mercado na precificação da empresa. E aí, de novo, quando a gente olha para esse dividend yield médio dos últimos anos, a gente vê que ele está bem abaixo, mais especificamente, mais de 20% abaixo do que a primeira ação que a gente vai citar aqui no vídeo hoje. A ação da Petrobras. Uma empresa que dispensa apresentações, mas que vem surpreendentemente sendo interpretada pelo mercado como uma boa pagadora de dividendos. Mesmo aí mudando suas regras, o mercado passou a falar em Petrobras como um case de dividendos mais recentemente. Espera ainda bons resultados em termos de proventos para 2024, pelo menos aí pela visão de muitos analistas, como Leonardo Piovenzan, da QuantZed, citando aí um potencial dividend yield de 10% daqui para frente, mesmo com um payout menor do que ela vem apresentando, Vale lembrar aqui que o payout da Petrobras, que chegou a ser 0% por muitos anos ali, enquanto ela estava se desendividando pós-petrolão, chegou a patamares que rondam os 70% a 90% mais recentemente. Se olhar para essa tabela aqui, dá para ver que nos últimos 3 anos a empresa deu uma boa ênfase nos seus dividendos, chegaram a um dividend yield de 67%, e que no histórico de 3 anos é 27,5%, muito acima dos dividend yields dos últimos 3 anos da Caixa Seguradora, da Caixa Seguridade, do BB Seguridade. Como o mercado já espera, eles não vão se repetir de forma constantemente alta daqui para frente, mas que além disso, a ação por si só, sem os proventos, tem tido boa performance. Nos 5 anos, uma alta de 65%. Se botar com proventos, então essa valorização chega a 342%. A gente está citando aqui ela porque ela passa nos critérios da máquina de dividendos. São critérios que olham primeiro para a liquidez média diária. Petrobras é uma das empresas mais líquidas do mercado, 1,5 bi de liquidez. E, aliás, teve gente comentando: você cita um Petrobras para dar liquidez
liquidez para ela. Pô, um vídeo com 20 mil visualizações, uma empresa com 1,5 bi de liquidez. Mas enfim, né? Cada um acredita no que quer. Consistência de pagamentos já por muito tempo. Dividend yield médio mais alto. São critérios puramente matemáticos, né? Como eu te falei, o dividend yield daqui para frente não vai se manter em 27,5%, mas a gente percebeu que olhando para a média dos últimos 3 anos, olhando para a consistência dos últimos 5, olhando para a liquidez, a gente consegue montar uma carteira que distribui mais dividendos no futuro do que a média. Olha para o passado para aprender com ele e se preparar para o futuro. Outra ação que passa aqui é a ação da Unipar, né, Felipão? Unipar, código UNIP6, que é uma das principais empresas da indústria química aqui do Brasil, atuando principalmente na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. Unipar, inclusive, que é uma das queridinhas ali da carteira do Luiz Bárcia, a maior posição, inclusive, que ele tem, chegando ali próximo a 50% em alguns momentos na carteira dele. E essa também foi a responsável por fazer que o Bárcia atingisse o seu segundo bilhão de reais. E, de fato, essa é a percepção do mercado. A maioria das casas de análise enxerga ainda essa empresa como uma boa pagadora de dividendos. E aí, se a gente vai olhar para as cotações da Unipar, sem o reinvestimento dos proventos, nesses últimos 5 anos, foram 161% de alta. Você vê que a maior alta veio ali pós-2020 até meados de 2021. Depois ela ficou um pouco de lado ali. Mas se a gente considera o reinvestimento de proventos, essa alta vai para 291%, que é praticamente o dobro ali. E no histórico de dividendos, ela teve um foco também em distribuição de proventos nos últimos 3 anos, principalmente 21 e 22. E por mais que ela apresente uma queda de dividendos distribuídos em 2023, segundo os critérios de olhar para a média dos últimos 3 anos, de constância de pagamento de dividendos e de liquidez, ela ainda elenca ali as 10 maiores pagadoras da Bolsa, segundo a máquina de dividendos, com sua média de 13,3% ao ano de distribuição. E o caso Unipar é muito bom, Filipão, para eu responder uma dúvida comum, que é a seguinte. Beleza, Ramiro, Felipe, só que investir olhando para o passado faz sentido? O caso Unipar ajuda muito por quê? Porque é sabido, porque acompanha mais de perto o mercado, que a Unipar está de olho em M&A. Ela está de olho em comprar a participação de outras empresas e que essa queda de dividendo em 2023, ela não necessariamente vai voltar a ter grandes yields aí no futuro próximo. Mas isso aqui não significa que na nossa hora aqui de seguir estratégias de investimentos, a gente tem que fazer uma modelagem, uma projeção do futuro com base no que a gente acha que a empresa vai fazer. O que a gente quer aqui é encontrar critérios que, em conjunto, tenham nos ajudado a formar boas carteiras, com bom potencial de retorno e com, na média, um dividend yield maior. Foi o que aconteceu com a máquina de dividendos, que na média distribuiu mais dividendos na carteira já formada, então nos 12 meses seguintes, do que o Ibovespa, do que a nossa outra própria estratégia de seleção de ações mais baratas da Bolsa, isso na maior parte dos anos. Então que fique claro nessa nossa forma aqui de enxergar os investimentos, com base em números, com base em dados e não com base em esperança. Sim que a gente atua na gestão, no aconselhamento de mais de 1,6 bi de reais, nossos clientes de Wealth aqui no Clube do Valor, e tentando estar em linha com o que o Ray Dalio disse. Abre aspas para ele, aquele que vive seguindo a bola de cristal está destinado a comer caco de vidro. Inclusive, Ramirão, esse cara que tenta investir com base em projeções, com base nas notícias ali, ele tem um viés por trás disso. Viés é aquele impulso emocional de tomar alguma ação que todos nós, seres humanos, temos. Todos nós estamos suscetíveis. Esse especificamente é chamado viés da ilusão de controle, que faz com que a gente acredite que a gente tem mais domínio sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no futuro, do que a gente realmente tem. E é por isso que toda vez que a gente tem uma ação na nossa carteira, principalmente quando a gente gosta, que a gente acredita naquele projeto, e a gente vê uma notícia boa sobre ela, a gente acredita ainda mais naquela notícia, achando que ainda mais aqueles resultados futuros serão muito positivos. Só que na verdade, a gente não tem como controlar nada. Imagina um cara que gostava de investir no setor de turismo ali pré-2020. Ninguém podia supor que a gente ia fechar todos os aeroportos, que a gente não ia viajar nem tão cedo. Mas o que aconteceu é que as ações da CVC chegaram a cair 92%. E foi verdade ali também pro caso das ações da Azul, que chegaram a cair 53%. Pós a crise de 2020. Por isso que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, porque a gente tira todo esse viés emocional e realmente sabe o que olhar para cada empresa para tomar uma boa decisão. E além disso, a gente consegue testar o desempenho histórico da estratégia. Na tela aí o desempenho da máquina de dividendos, que inclusive nos últimos 12 meses está entregando aí um dividend yield maior do que o IDIV e do que o Ibovespa. E aliás, se você quiser aprender a investir com essa estratégia, a gente está liberando de graça um documento explicando ela e revelando 7 ações que passam dos seus critérios nesse mês atual. Você quer levar a sério investir em dividendos, você precisa fazer o download, primeiro link na descrição ou link aqui em cima aí na cabeça do Filipão. Quando você vai fazendo o download, o Filipão vai contar sobre a terceira ação aí que passa os critérios da máquina de dividendos com dividend yield médio histórico maior que Caixa Seguridade e BB Seguridade. Essa aqui é uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço e de ferro. A principal atuação dela no Brasil é em aços longos, focado ali em construções civis. E essa, Ramirão, que além de estar no ranking da máquina de dividendos, também elenca ali uma das empresas mais baratas da Bolsa. Está com um earning yield atual de 24,4%. Ou seja, mostrando que ela também gera um caixa muito alto e por isso, consequentemente, vai acabar distribuindo um dividendo maior. E a gente olha para a performance, gráfico sem dividendos aqui nos últimos
5 anos ela sobe 56%, e com o reinvestimento desses proventos ela sobe 125%. Você vê ali que é mais do dobro, ou seja, 68% do retorno veio só do pagamento de dividendos. E o mesmo vale ali para os últimos 3 anos de distribuição de proventos dessa empresa, onde ela focou um pouco mais na distribuição, teve aumento ali no preço das commodities também, que afetou muito positivamente o resultado da empresa, mas o fato é que ela tem consistência de pagamento de dividendos há 12 anos seguidos, sem falhar, tá? Com a média de dividend yield nos últimos 3 anos de 17%. A gente tá falando aqui do caso da metalúrgica Gerdau, de código GOAL4. E caso você esteja pensando, beleza, Ramiro, Felipe, como é que eu posso ter acesso vitalício a essa forma de investir? Como é que eu posso investir assim? Aqui a gente quis mostrar que o investidor precisa de uma estratégia, seja para receber mais renda passiva, seja para fazer qualquer coisa na sua carteira. E a gente aqui ajuda investidores a investirem com mais estratégia e com menos achismo. É isso aqui que oferece nossos serviços de wealth do clube, que começam com o primeiro passo que é gratuito, como se fosse uma amostra de como a gente pode te ajudar, que é uma sessão de 1 hora de análise de carteira com um especialista aqui do Clube do Valor, que a gente conseguiu abrir vagas para quem está assistindo esse vídeo aqui agora. Então, se esse é o teu caso, cara, não perde tempo, tá? Aperta aqui no segundo link na descrição, no link que a gente vai deixar aqui, preenche um rápido formulário que a gente vai analisar as suas respostas e caso a gente consiga te ajudar, caso você tenha um patrimônio aí superior a 500 mil reais, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões ou mais, quanto maior o patrimônio em termos absolutos, mais a gente consegue te fazer ganhar mais dinheiro, vai entrar em contato contigo e agendar uma sessão de análise de carteira. Link vai estar aqui, que eu vou deixar o link de um vídeo bem complementar a esse. E era isso, um grande abraço e até mais.